Como já ficou claro, Amanda, aqui nessa entrevista, você pertence ao grupo do Rodrigo Cunha, apoia o Rodrigo Cunha, e a gente analisando, por exemplo, as pesquisas hoje que estão sendo divulgadas, a gente percebe o Paulo Dantas estando na frente, o Collor estando em segundo lugar, justamente com o apoio dos bolsonaristas. Mas até o momento o presidente Bolsonaro ainda não disse quem é o candidato dele em Alagoas. O que gerou muita repercussão foi o posicionamento do deputado Arthur Lira, que disse que quem rói o osso lá em Brasília com Bolsonaro é ele, que o apoio de Bolsonaro é dele e poderia ser levado para o Rodrigo Cunha. A senhora, como pertencente a esse grupo, como é que está essa articulação para que Bolsonaro vote e peça voto para Rodrigo Cunha? Tem alguma novidade, Amanda? Lembrando do seu Twitter. Era isso que eu ia falar agora, inclusive. Você vê como que a política é dinâmica, né? Quem se sentia dono, no final, nem candidato a deputado federal é mais, agora se tornou vice de um candidato que nem sabe se tem o apoio do Bolsonaro, mas que já se colocou como se fosse dono do Bolsonaro. Então, de fato, todo mundo quer ser o pai da criança. E qual que é o ponto lá daquele negócio do Twitter que você falou? Quando eu me apodero de algo, né, quando eu digo que tal coisa é minha, especificamente minha, há algo por trás, né, há um interesse por trás. E o interesse, obviamente, naquela perspectiva, era que todo o capital eleitoral bolsonarista fosse utilizado para eleger aquela pessoa. Então, já que eu formei uma chapa um dia antes de terminar as filiações, eu preciso, pelo menos, fazer com que a minha capilaridade cresça. Então, como é que eu vou fazer? Vou cortar todos os outros candidatos que dizem que são bolsonaristas para que todos os bolsonaristas votem em mim. Estratégia política, infelizmente, desleal. Então, eu não acredito, de fato, eu não posso falar pelo Rodrigo Cunha, nem pelo grupo, enfim, mas ele já se colocou como uma pessoa que não vai apoiar nenhum presidente, mas pode ser que aconteça. O Davi, que é o candidato ao Senado, já se aliou, né? Já está bem mais ali ao lado do Bolsonaro. Então, pode ser possível. A senhora acredita que a sobrevivência, vamos assim dizer, e a presença do Rodrigo Cunha em um segundo turno depende desse apoio de Bolsonaro? Não acho que talvez dependa, né, do apoio do Bolsonaro. Eu acho que seria importante, se caso acontecesse, né, pelo que a gente falou, do que acontece nacionalmente, que influencia diretamente na eleição aqui de governador. Mas eu acho que vai muito mais do desempenho durante a campanha, sabe? Da gente conseguir resgatar esse sentimento. Porque é como você falou, a história, a gente só precisa que as pessoas lembrem. É porque elas esquecem, infelizmente. No período eleitoral parece que a memória foge. Então, porque o fulano tá apoiando, vou abraçar, mas você não lembra da história dele, você não sabe o que foi sabe o que ele fez. E é justamente por isso que você me perguntou muito claramente, e eu não tenho dificuldade de falar. O que você acha de fulano? O que você acha de fulano? Eu tenho memória, entende? Então, acho que, obviamente, que eu não quero atrapalhar as articulações de ninguém, enfim, mas a gente continua tendo posicionamentos e pensamentos muito claros e críticos com relação a isso. Então, eu realmente acho que depende muito mais do povo. Continuo acreditando no povo. Até porque a gente já viu, na eleição passada de prefeito, era improvável, sabe? A gente estava lutando contra o Alfredo que tinha Renan, que tinha Rui, prefeito de Maceió, o governador do estado, que tinha Ministério Público apoiando ele, aí tinha Davi, que tinha o Arthur Lira, que tinha Assembleia Legislativa, o JHC tinha quem? Os jovens, né? A galerinha mais, obviamente, suas articulações políticas não tiram o fato, mas o povo. Então eu acho que vai muito mais do povo. Como uma pessoa, Amanda, de pensamento crítico que você qual é o principal problema hoje que você vê da candidatura de Rodrigo Cunha? Que a gente avalia as pesquisas e a gente percebe que existe talvez um problema ali que faz com que Rodrigo Cunha não avance politicamente. Em algumas pesquisas, por exemplo, a gente consegue até observar um possível empate técnico entre Rodrigo Cunha e até o ex-prefeito Rui Palmeira. Qual é o principal problema, dentro da sua visão crítica hoje, da candidatura de Rodrigo Cunha? Eu acho que quando houve essa polarização, né, Paulo e Collor, houve ali uma densidade maior, né? Você tem esse momento de apogeu, assim, se coloca como se fosse. Então, talvez tenha sido isso. Mas eu acredito muito que o desenrolar, né, da campanha altera muitas coisas, principalmente quando as pessoas começarem a entender. Tem muita gente que fala assim, eu sou Bolsonaro, mas eu não sou Collor. Eu posso até ser Paulo Dantas, mas por causa do Renan... Contrário. Posso até ser Renan, mas por causa da história do Paulo Dantas lá na cidade dele, eu não concordo muito. Então, a gente precisa começar a entender só o desenrolar da campanha. Então, eu tenho muita fé no processo eleitoral, sobretudo no
poder da informação. Então, a falta de informação, muitas vezes, né, que não chegou até as pessoas, não foi veiculada da maneira correta, agora, no período eleitoral, vai ser. E aí eu acredito que pode haver essa transformação e voltar como estava antes.